Olá, amigos vascaínos. Saudações de outro amigo vascaíno, sempre de bem com a vida. Amigos, hoje tivemos mais uma vitória. O Vasco entrou em campo com o Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar. Yuri Lara, Matheus, Andrei Santos e o Nenê. Na linha de frente entrou Figueiredo, Getúlio e Gabriel Peck. Esse Gabriel Peck e Getúlio, de vez em quando, se revezavam. Um ia para a direita, outro ia para a esquerda. Eles trocavam. Então, amigos, o Vasco continua invicto. Ele foi para segundo lugar. E eu, como bom vascaíno, estou gostando que o Vasco continue invicto. Ele continua só atrás do Cruzeiro. Então, o Vasco pode perder mais uma partida que quem está atrás dele não ultrapassa o Vasco, a não ser o Bahia. Se o Vasco perder e o Bahia vencer, o Bahia passa o Vasco. Então, os demais não. Então, o que acontece? O Vasco, ele começou o jogo meio morno. Todos os dois times começaram morno. Aí parecia que o Londrina ia dar um cansaço no Vasco. Aí o Vasco aos poucos foi tomando conta do jogo, foi tomando e ficou abaixo de 55% para o Vasco, 45% para eles. Tinha hora que diminuía um pouco, tinha hora que aumentava um pouco a porcentagem do Vasco em campo. Então o Londrina, ele tem uns jogadores ali meio perigosos, mas eles são ruins de chutar em gol pra caramba. Eles só chutam no céu. Eles têm que treinar bastante chute a gol, porque eles erram demais. Então, se caso eles ali na frente do Londrina tivesse um jogador que tivesse uma visão de gol melhor, talvez o jogo fosse meio difícil para o Vasco. Aí o Vasco começou a melhorar. O Londrina teve o goleiro do Vasco, uma defesa muito boa, e o Vasco foi à frente e aquele Getúlio perdeu um gol, né? Que se ele fosse um jogador bom, aquela bola que ele perdeu, aquele lançamento de Nenê, ele cortava para dentro e chutava de canhota, qualquer coisa, ou então tocava para o cara que ia entrando. Mas não, ele achou do jeito que veio, ele achou de chutou mais de 1 metro longe do gol. Então, o que acontece? Aí depois o Vasco, aquela bola na cabeça também, né? Se o jogador do Vasco fosse um pouco mais rápido, fazia aquele gol. O goleiro saiu e pegou a bola, que a bola estava mais para o jogador do Vasco. Mas deu tempo de o goleiro chegar e o goleiro do Vasco não chegou. Quando chegou, já tinha seguro a bola. Então, quer dizer que o Vasco... Aí terminou 0-0 o jogo. O Vasco pegou o que fez. Começou o segundo tempo. O Londrina, no início, no primeiro tempo, ele estava na retranca, e o Vasco avançava. Eles pegavam a bola e partia para cima em velocidade. Então ele estava só usando o contra-ataque. Para pegar a defesa do Vasco desarrumada, ele ia para frente para tentar o gol. Mas quando ele perdia a bola, ele voltava todo mundo para a linha de meio de campo para trás. Então o Vasco ele achou dificuldade, porque ali tem, no meio do campo do Vasco, aquele menino, o André Santos, é muito bom, é o melhor jogador do Vasco no momento. E o Nenê jogando bola, e o Yuri Lara desamarcando muito bem, que desarma muito bem, mas na frente aquele tal de Getúlio é uma porcaria. Hoje, no jogo passado, o Figueiredo ganhou o troféu de melhor em campo. Hoje ele não foi melhor em campo. Ele e Peck hoje estiveram bem abaixo do que eles podem produzir. Então o time do Vasco hoje, ele não foi bem. Ele venceu, mas não convenceu. Eu pensei que o Vasco hoje fosse entrar em campo como se fosse um trator e um Fusca. O trator passar por cima do Fusca. Eu pensei que fosse ser assim. Por causa do time do Londrina, é um timezinho bem fraquinho. Apesar que ele está para 10º ou 11º lugar, uma coisa assim que ele está. Então ele está no meio da tabela. Então, mas o time é meio fraquinho.
ele, o que fez? Ele, no último jogo dele, eu acho que foi o último jogo, ele venceu a Ponte Preta, lá passou no campo da Ponte Preta. Então, mas não um time que é o mais de sorte. Então, o que acontece? O Vasco começou o segundo tempo, aí o Vasco começou, aí veio, o jogo continua a mesma coisa, aquele jogo de jogadores cansados, dos dois lados, sendo que eles tinham dois jogadores que corriam muito, mas só sabia correr também, né? Ele tinha que treinar atletismo para poder correr, né? Então, mas ali era futebol. Então, o que acontece? O Vasco pegou, foi na frente e o Raniel fez o gol. Foi Nenê, né? Desviou aquela bola, a bola ia entrando, mas talvez o goleiro defendesse. A Raniel encostou e fez o gol. Então, o gol de Raniel. Aí o Vasco continuou, aí continuou melhor. Aí, de repente, o técnico faz uma série de mudanças. Aí o time foi lá embaixo. Ele tirou Getúlio e botou Raniel. Trocou 6 por meia dúzia. Tirou Gabriel Dias, que se machucou, né? Entrou o Everton. Tirou Yuri Lara, botou Zé Gabriel. Tirou Peck e botou Matheus Barbosa, que é uma porcaria. Tirou Figueiredo e botou Eric, que eu nem sei quem é esse Eric. Então, o gol foi de Raniel no segundo tempo. Então, o que acontece? Quando entrou esses jogadores, saiu o Yuri Lara, saiu a turma melhorzinha, que são bons não, são melhorzinhos. Aí o Vasco pegou, caiu muito. Aí o Londrina tomou conta de jogo e o Londrina começou a jogar do meio de campo para frente. E o Vasco não soube explorar o contra-ataque. Por quê? Os dois caras velozes do Vasco, que é o Figueiredo e um pouco do Peck, tiraram. Aí ficou só o Andrei Santos, que era um pouquinho mais veloz que os outros. Nenê não é veloz. Raniel e Getúlio não é veloz. Então, aí o time do Vasco perdeu tudo. Aí o Vasco botou esse jogador descansado para ver se melhorava, piorou. Então o time do Vasco, parece que eles já entraram em campo cansado, pior que já estavam. Aí quer dizer que esse técnico, esse técnico do Vasco ele não é técnico, ele foi um quebra-galho nos juniores do Flamengo. Então o Vasco pegou essa rebarba do Flamengo, essa borra de lá, eu falei borra, tá? Então, lá do Flamengo e botou lá no Vasco. Mas ele é vascaíno desde criança. Ele falou que ele trabalhou no Flamengo, mas que ele é vascaíno desde criança. Então, quando era pequeno, não sei quem deu um jogo de uniforme aí do Vasco, então ele passou a gostar do Vasco e ele seguiu o vascaíno. Mas o profissional ele tem um clube dele de coração, mas para trabalhar ele não tem clube, ele trabalha em qualquer clube. Então em relação ao Vasco, o segundo tempo do Vasco, a partir mais ou menos, depois que fez o gol, depois que fez as trocas, o Vasco caiu, mas caiu muito. Ficou só em relação à defesa. É só rifando bola. Pegava a bola, biba meu boi. Pegava a bola, biba meu boi. Só rifando, jogando para lateral, dando bico para frente e ficou um verdadeiro time de várzea. O time de várzea que é assim, quando o time de várzea, o outro time está atacando, ele atira para o lado que o nariz está apontando. Então o time do Vasco hoje foi assim. O time do Vasco hoje, ele esteve bem em alguns momentos. O final do Vasco foi o pior. Até eu pensei que o Londrina fosse empatar. O goleiro do Vasco fez uma defesaça no segundo tempo, fez uma no primeiro tempo. Aí foi olhar chute a gol, o Londrina fez 11 chutes a gol, o Vasco fez para 5 ou 6, uma coisa assim. Então quer dizer que a diferença foi muito grande. E eu pensei que o Vasco fosse, né, e o trator passar por cima de um Fusca. E não aconteceu. Quase que o trator é amassado pelo Fusca. Entendeu? Quase que o Fusca passa por cima do trator. Então, por pouco, se eles têm uns jogadores ali que chutam bem a gol, o Vasco perdeu o jogo hoje. Isso depois que entrou essa turma nova. Então o Vasco trocou 5 pessoas. Esses 5 arriou o Vasco. O Vasco tirou os melhores. Aí caiu tudo. Então tirou o Figueiredo, tirou o Yuri Lara, tirou o lateral direito que estava jogando bem, mas ele se machucou, ele sentiu, entrou o Everton, que para mim não serve. Então quer dizer que o Vasco ele venceu,
manteve invencibilidade, está na vice-liderança, tudo bem, beleza pura. Mas o jogo de hoje o Vasco não convenceu em relação à vitória. Se fosse ter que... Assim, eu gostei que o Vasco venceu. Agora o resultado justo hoje seria empate. Hoje, pelo que o Londrina jogou, após a meados do segundo tempo, então o Londrina mereceu empate. Eu sou vascaíno, não tenho que falar que é verdade. O Londrina deu um banho no Vasco. Então só dava Londrina, só Londrina e Vasco rifando bola. Londrina e Vasco rifando bola. Rifar bola é prejuízo, que o cara rifa a bola só vai no pé do adversário. Então a defesa fica só se defendendo. Ninguém ataca, fica todos os 11 jogadores na defesa só rifando bola e o outro time deles atacando. Uma hora a bola entra, né? Chuta, pega no cara e entra, né? Então o Vasco quase fez um gol contra também, né? E eles também quase fizeram um gol contra. Então, se entrasse os 2 gols contra, ia ser 1-1, né? Então, mas tudo bem. O Vasco, o próximo jogo do Vasco vai ser sexta-feira, entendeu? Então, eu não sei a hora ainda. Então, quer dizer que vamos ver se o próximo jogo do Vasco, se ele joga melhor do que jogou hoje. Tá bom? Então, vou terminar o vídeo. Espero que vocês gostem do vídeo. Dê o like, se inscreve no meu canal e ative o sininho das notificações. Tchau, fique com Deus.